uma coisa, não, eu acho que a gente os seus comentários serão pelo fenômeno inflacionário recente. Tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer, mas eu garanto para vocês que assim, a falta de estabilidade política, mobilizações pontuais que vão talvez se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais organizadas vão aparecer. O que isso vai gerar, veremos. Tá? Mas esse é um elemento certo. Astanzinho? Fazer alguns comentários aqui em relação às colocações do Numa, que acho que trouxe uns pontos bem interessantes. Tá? Bom, questão que ele falou numa passagem da transição em 2 anos, não sei exatamente o que ele quis falar com isso, acho que Bicalho é quem pode melhor tratar esse assunto aqui entre nós, mas talvez um ajuste a essa situação, do ponto de vista energético, em 2 anos, talvez seja muito otimista. Tá? Pelo menos as análises que eu tenho lido, é claro que tem as catastrofistas, mas 2 anos, realmente eu não vi nada próximo a isso. Tá? Agora, muito interessante o que o Numa falou da situação da Alemanha. Eduardo, só posso fazer uma Pois não, claro. Que tem a ver um pouco com esse elemento, mas que tem a ver mais ainda com a questão dos grãos. Nunca esqueçam que esses discursos catastrofistas, vai faltar, isso é muito bom para certas pessoas. Claro, para não, mas especuladores. No caso dos grãos, eu não estou pensando na questão dos grãos, sim, mas na questão em particular da transição energética na Europa, sim. E a redução dessa dependência em relação aos russos. Com certeza. Tá? Agora, mas aí o Bicalho, Ronaldo, confirma isso. Essa história que os terminais de GNL precisavam de anos para construir, pelo jeito, eu li uma notícia segundo a qual a Alemanha já comissionou 4 e que eles ficariam prontos em 6 meses. Isso condiz com a realidade ou não? A gente tem que ver com o Bicalho, né? Bicalho. Bater martelo, né? Não, o que acontece é o seguinte, gente, essa questão de você construir um terminal de GNL não é uma planta gigantesca. Por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, em 2008, quando a gente teve um problema no caso brasileiro, que era fornecimento de gás, etc., aí teve até substituições dentro da Petrobras, e eu sei que a gente construiu, acho que alguns terminais de resgasificação, assim, num tempo bastante curto, sabe? A questão não é simplesmente você simplesmente construir. Não estou falando de uma refinaria, tá certo? Também não é uma planta não é uma central térmica também, são plantas de regasificação, gente. Você tem um gás natural, você vai liquefazer esse gás, né? Vai transformar isso num líquido para ele diminuir o volume, para ele poder ser transportado com mais facilidade, coloca isso dentro do navio, quando chega no terminal, né? Você tem, entendeu, Bárcio? Você tem que simplesmente regasificar. Regasificar é mais simples do que você, né, liquefazer, que ali você ainda gasta energia, etc. Então, você construir terminais de regasificação não é uma coisa assim do outro mundo. Numa tem razão, quer dizer, você pode construir. Agora, é claro que esse tipo de questão ela muda completamente o mercado de gás. O mercado forte de gás natural liquefeito, GNL, é a Ásia, principalmente o Japão, sempre foi um grande importador de GNL. Então, você já tem um mercado consolidado na Ásia de GNL. Né? O gás americano sempre ficou nos Estados Unidos, inclusive era proibido você exportar gás no caso americano. Né? Acho que só na época do Obama é que você começou a construir plantas de gás, tá certo? De liquefação para você poder exportar. E tem uma questão nos Estados Unidos, eu não queria muito, né? Mas só vocês tocaram. No caso americano, se você tira esse gás dos Estados Unidos e exporta esse gás, é claro que isso rebate também no preço de gás dos Estados Unidos. O preço do gás nos Estados Unidos é importante dentro do projeto de reindustrialização de certas áreas nos Estados Unidos, etc., etc. Eu só estou falando o seguinte, quer dizer, o mais importante é a retirada da Rússia. Essa retirada da Rússia
você retira uma oferta que tem um impacto sobre o preço. É esse impacto sobre o preço é que afeta a indústria europeia, que afeta a indústria alemã, etc, etc. Você sempre, tendo dinheiro, que é o caso europeu, ou Numa, para nós é difícil, entendeu? Mas se você tem recurso, quer dizer, qual o problema da Alemanha ir lá construir planta de regasificação? Por exemplo, você vê em termos de regasificação, um ponto que é fundamental, a Espanha. A Espanha tem uma ótima capacidade de regasificação, mas como é que você faz para atravessar os Pirineus, entendeu? Você tem que construir gasodutos. A Espanha tem uma enorme capacidade de Você tem que construir gasoduto que atravessa os Pirineus e chega lá do outro lado, entendeu? Aí construir gasoduto não é a mesma coisa que construir planta de regasificação. Isso dá mais trabalho. E com relação, e só para terminar, acho que isso é um monte de discussão. Se vocês querem discutir isso, vocês veem lá no Curto Circuito, que é o meu programa, que se discute. Bicalho agora tem programa, tá, pessoal? Estou numa carreira solo agora, entendeu? Então, você compra o meu CD que você vê. Não, mas eu acho o Bicalho, o John Lennon, né? Exatamente. Tudo errado. Eu acho bonito. Aspiramos não com o mesmo fim. Mas não abandonou a banda. Continua. Mas não, só para terminar, Dudu. Eu acho o seguinte, Numa, e essa questão, né? Não, é porque a minha sobrinha me perguntou isso outro dia. Eu estou até para a Lúcia, minha mulher, sobre isso, né? Também trabalha nessa área de energia. Essa coisa, né? Por que os alemães compravam o gás dos russos? Porque era um gás barato para caramba. Porra. É isso. Esse era o ponto. Sabe essa coisa assim, da onde? Né, Baixa? Até parece que os caras fizeram assim um desvio. Como é que vocês mas é perigoso. Sim, mas era muito barato, cara. Esse até, Bicalho. Mas e falta de planejamento isso. Isso é uma outra discussão. Que eu queria falar, setor privado. Em cima do que o Numa tinha falado, é que, inclusive, na Alemanha agora, o debate agora que nós, né, temos que nos afastar dos russos, a transição energética e repensar o modelo energético se torna algo mandatório. Agora, isso significa que, previamente, eles estavam ignorando a geopolítica. Né? E acho que a gente falou sobre isso em algum programa anterior. Tá? Essa dependência tanto que se cria com a Rússia, não tem problema. Né? Globalização, o que importa é exatamente comprar mais barato. Quem que tem aqui pode me oferecer o melhor produto, está perto e é barato? A Rússia. Então, vamos com a Rússia. Compramos da Rússia. Compramos muito da Rússia. Gente, mas não, desculpa, mas aí eu discordo. Gente, vocês acham mesmo que a Alemanha... Sabe essa coisa assim? O Stiglitz também escreveu isso. Né? Como é que a Alemanha pôde, não sei o quê. Você acha o quê? Que a Alemanha... É custo de produção, a Alemanha é otária? A Alemanha faz o papel de otária nessa história toda, entendeu? Olha só... Bom, mas o ponto foi uma aposta da Merkel. Nossa, você sabe, foi uma aposta da Merkel. Uma aposta pesada. Não se esqueça que quando cai... Você sabe disso, você foi lá, visitou, inclusive, em loco, leste europeu. Você e Numa, né, se eu não me engano. Meninos, vocês foram lá, quer dizer, houve nitidamente uma aproximação da Alemanha em relação ao leste europeu. Tá certo? A competitividade da Alemanha é fruto disso, né, Bicalho? Exatamente. Da Alemanha é fruto disso. Na verdade, até foi a fronteira de expansão, vamos dizer assim, econômica da Alemanha, depois que caiu a cortina de ferro. Inclusive, voltando lá atrás, uma preocupação que havia, em particular do ponto de vista da França, é que a Alemanha se desinteressasse, a Alemanha unificada, reunificada, quando cai o Muro de Berlim, cai a cortina de ferro, que ela se desinteressasse pelo projeto europeu e se voltasse inteiramente para o leste. Então, a França incentivou muito a criação da moeda única, né, porque a moeda única era uma maneira de soldar, né, o compromisso alemão com o projeto europeu. Tá? Não, o meu único problema é isso. Senão a Alemanha fica pagando assim de otária, né? Porque a Alemanha é otária pra caramba. Tá? Construiu o Nord Stream 1, não é otária, o Nord Stream 2, aí os céus. É isso que o Prado fala. Os céus eram os russos. Bicalho, uma coisa tem que qualificar é que, bom, havia um risco. E esse risco era real e está se mostrando agora. Né? Havia um risco nessa aposta. Tem um pequeno detalhe, quando, como na Alemanha, você tem dezenas de milhares de soldados americanos que estão no seu território, ou seja, que você na prática, e os alemães podem ter não gostar disso, que você é um protetorado americano,
uma aposta mais do que arriscada. É meio burrice. Agora, mas aí você me desculpe, mas aí a aposta. Minha colocação. Assim, mas aí eu vou no Lula, vou na provocação do Lula. A aposta não foi a aposta errada nos russos. A aposta foi nos americanos. É isso. Aí, quando os americanos chegaram cínico, lá e falaram: ó, acabou a brincadeira, os alemães. Um cínico diria, que não é a Alemanha que é um protetorado dos Estados Unidos, é a Europa toda. Agora, os franceses não vão engolir essa. Eduardo, quem tem dúvida sobre isso? Óbvio que a Europa toda é um protetor. Aí tem graus e graus, mas acaba sendo isso. Gente, vamos lá, deixa o Costa Pinto aqui, que agora a coisa esquentou, né, Prado? Prado que gosta da coisa esquenta. Vamos lá, vamos para o jogo. O detalhe é o seguinte, a coisa esquentou sem a participação do Prado. Uma frase. Depois eu passo... Hoje não teve Guerra Fria, né? Eu estou gostando do debate aí, hoje está animado. Mas teve uma jornalista ocidental que perguntou para uma autoridade indiana, eu não sei se foi o primeiro-ministro, não sei se foi o Bush, eu não sei quem foi, mas eu estava vendo, eu gosto de ver um site indiano, que é o ION, que é muito interessante, e nesse site tinha uma entrevista dessa autoridade, onde um jornalista estrangeira, europeia, disse o seguinte: os senhores estão sendo acusados de estarem ajudando a Rússia nessa situação, aumentando a compra do gás e do petróleo russo. Disse, não, eu não estou aumentando a compra do petróleo russo. Os funcionários públicos da Rússia são orientados a comprar o petróleo e o gás mais barato. Ocorre que o petróleo e o gás mais barato hoje é o da Rússia, por isso eu compro. Então, o meu papel é defender os interesses da Índia. Então, eu acho que a Alemanha estava absolutamente correta. Na verdade, a Europa deveria resistir esse avanço da NATO, que só ocorreu por apoio europeu. Eu acho que a desculpa do protetorado não se aplica, que basta um país dizer que não quer, não aceita a ampliação para impedir a ampliação da NATO. O argumento de que a Europa é um protetorado americano não me convence. Se é um protetorado voluntário. Eles se colocam nessa situação. A presença de tropas americanas na Alemanha é inócuo sob o ponto de vista da Alemanha. Ele não tem como fazer nenhum tipo de ação lá. Então, isso é uma escolha da União Europeia. Sim, é uma escolha. Agora, Luiz Carlos, eles se sentem seguros. Certo ou errado, eles se sentem seguros e ameaçados pela Rússia, e na hora do vamos ver... Né, claro que eles se sentem protegidos pelos Estados Unidos. Como o irmão mais velho. Né? Eles se sentem protegidos. Por isso eu disse que não é uma imposição. Se é um protetorado, é voluntário, não é uma imposição. Nenhum país europeu ele fica olhando aquelas armas e diz o seguinte: não, se eu não me comportar bem, vai haver uma invasão. Isso está fora de cogitação, não tem como. Então, trata-se... Só essa coisa de depender, só um pequeno exemplo aqui. Por exemplo, semana passada, a grande preocupação que você tinha era que você com uma greve que você teria na Noruega, e isso afetaria o fornecimento de gás, né, da Noruega para a Europa no meio desse contexto todo. Aí, pressão lá dos sindicatos noruegueses, o pau comendo lá. Aí você fica perguntando assim, aí o que você ia falar assim? Tá vendo o que dá a depender desses noruegueses? Essa coisa também. Aí, no final, não teve a greve, ele respirou, né? Mas se tem a greve, isso que dá você depender da Noruega, você depende de sindicato, isso que dá a depender de norueguês, entendeu? Quer dizer, gente, e por que então que você compra a gás da Noruega? Não é isso? Cara, desculpe. Mas Bicalho, pensar também essa questão Bicalho, da globalização. Essa questão é a diversificação das fontes. Isso, Numa... A questão da globalização. Fazendo a diversificação, rapaz. Toda aquela da globalização, Bicalho. Quando veio a pandemia, tá, e o pessoal se deu conta ali que para fazer instrumentos médicos, enfim, era altamente dependente da China, né, e de alguns outros países, tá, que a capacidade, que aí era uma questão de segurança também. Né? Na verdade, acho que a pandemia e agora o conflito russo-ucraniano
está apontando para o seguinte, né? Quer dizer, essa aposta na globalização, e não tem problema, você sempre pode importar, que está tranquilo, você não ter produção local, tá? É claro que não dá para ser uma produção local em tudo, tá? Mas essa dependência de importados, que não tem problema, o mundo é global, a economia está globalizada, as cadeias globais, tá? Acho que uma lição que se retirou, e também acho que a gente já falou sobre isso em algum outro programa, tá? Possivelmente eu mesmo, tá? É uma lição que se tira da pandemia e desse conflito, é que, olha, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia e tem que internalizar ou reinternalizar parte dessas cadeias. Fala, Eduardo. Vai lá, Dudu. Eu tentar falar agora que Dudu, vocês não você deixaram eu ficou falar, não, hein? quieto, hein, Dudu? Vocês não deixaram eu falar, não. Eu tô quase meia hora Duduzinho aqui ficou tentando quieto falar. durante quase meia hora de programa, rapaz. Mas Faltou personalidade. Dado isso tudo, eu quero. Ainda tem que ouvir essa do baixo, essa hora da noite. Ninguém merece, mas vamos lá. Ainda com camisa do Fluminense. Um ponto que eu quero voltar de novo para o ponto que o Numa trouxe lá atrás, depois que vocês falaram isso tudo. Estava prestando atenção em tudo que vocês estavam falando, tá? Eu acho, Numa, que a questão energética ela vai ter um peso. E por que isso? Ela vai além de um curto espaço de tempo. E por quê? Porque essa reconfiguração de, por exemplo, colocar a regasificação, isso necessariamente você faz rápido. Então, você não tem um problema de escassez, mas você vai ter um problema de preço. Então, isso vai aumentar o custo de produção da Europa inteira, no momento que você está tentando trazer de volta a indústria para gerar emprego. Então, os chineses vão ganhar competitividade comparativa, porque você vai ter... Eles estão com energia mais barata comprando da Rússia, com desconto, né? Ao mesmo tempo, os custos energéticos vão subir e vão afetar os custos de produção da Europa, né? Então, claro que a inflação é um fenômeno, depois você para, mas você vai ficar com um nível mais alto de custo de produção e, em certa medida, você vai perder competitividade. Então, é por isso que não é, assim, tem um retorno, como você falou, Baixa, para os espaços, mas tem essa complexidade de como você traz de volta o processo industrial com custo maior. Porque a competitividade chinesa, inclusive, vai aumentar a capacidade chinesa de colocar ainda mais barato dentro. Você vai fechar completamente? E aí o custo, o preço subindo, você vai fazer o quê, então? Vai arrochar em cima do trabalho para compensar isso? Ou seja, tem umas encruzilhadas e, na verdade, uns momentos não claros ainda do que vai seguir, porque o processo está muito imbricado. Mas era isso que eu queria comentar. Agora, eu queria falar sobre o que você falou, Dudu. Só um comentário em cima do que você falou também, mas vou ser bem breve dessa vez. Tá? Você chamou atenção que as reposições salariais não têm sido integrais, né? Quer dizer, agora, é verdade, isso é verdade, mas diante da debilidade dos sindicatos, pensando no hemisfério norte, nas últimas 3 décadas, tá? Tem acontecido um recrudescimento do sindicalismo, tá? Um fortalecimento da atividade sindical que tem tido um certo protagonismo e feito greves em lugares onde a gente já não via mais falar desse tipo de movimentação. Então, nesse sentido, eu vejo um lado positivo, tá? Desse fortalecimento do sindicato, dessa redescoberta, né, da movimentação sindical, tentando repor perdas. Agora, o quão duradouro será isso? Tá? Aí é uma outra história, né? Se vai ser uma coisa simplesmente episódica, né, e à medida que as coisas forem voltando ao normal, tudo volta a ser como antes nas relações capital-trabalho, é algo não descartável, talvez até o cenário mais provável. Agora, você falou também dos coletes amarelos, e acho que uma coisa que você quis falar sobre isso é que a insatisfação, tá, vinha sendo canalizada por esses movimentos difusos, tá, que, inclusive, tinha um lado perigoso, porque também tinha ali a facção, tinha o lado da extrema-direita que entrava no meio desse processo. Tá? Então, quer dizer, vendo esse tipo de representação tradicional, né, institucionalizada,
que é o sindicato assumindo a dianteira, mesmo que não conseguindo reposições integrais, dessa luta, tá? Sendo quem está canalizando essa voz, me parece uma coisa interessante, ainda que possivelmente seja só um piscar de olhos. Vou fazer uma pergunta para o Numa. Você levantou, você tem toda a razão de que a Europa tem condições de responder à escassez de algum desses produtos, aumentando a infraestrutura em determinados setores, etc. Mas eu acho também que o Dudu tem razão no seguinte. Aliás, eu tenho visto alguns jornalistas falando de que a Rússia não está sofrendo tanto agora, mas vai sofrer mais quando a Europa definitivamente encontrar alternativas que vai encontrar. Mas a questão não é essa. A questão é que as alternativas que a Europa está encontrando são alternativas mais caras. A Rússia, aparentemente, está fazendo infraestrutura para entregar os produtos para a China, para a Índia, para a Ásia. Isso não pode significar um aumento muito grande da competitividade da Ásia vis-à-vis a Europa, ou seja, em vez de ser uma solução, vai ser uma armadilha. Eu acho que esse ponto que o Dudu levantou é muito interessante. Como é que você vê isso, Numa? Então, acho que tem vários aspectos. Primeiro, tem que pensar. Essas mudanças que vão ocorrer na matriz energética, apesar que são investimentos também. Isso vai gerar emprego. Inclusive, as cadeias produtivas associadas ao setor energético na Europa são bastante internalizadas. Ou seja, você tem, assim, uma produção de bem de capital local, realizada localmente, você são empresas que têm um vínculo forte, assim, as fornecedoras desses equipamentos com os governos. A EDF, né? Interessante você comentar isso. Então, você tem que pensar que tudo isso vai ser demanda efetiva. Então, esse é um comentário igualzinho ao que o Brasil está fazendo. Tudo isso é demanda efetiva. Então, não acho, por exemplo, a França vai ter um programa da construção de 12 EPRs, né, que são aquela nova geração lá, de reatores nucleares, que são muito mais produtivos, tem um potencial produtivo muito maior do que a antiga geração. Então, isso é bom para a indústria europeia. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa reindustrialização na Europa, se falou um pouco, reindustrialização no sentido de trazer de volta, de reinternalizar no espaço europeu uma produção que foi relocalizada na Ásia. Se falou durante a pandemia, tem de fato, como colocou Eduardo Bastian, tem esforços que têm sido feitos em setores específicos, particularmente o setor complexo de saúde, até por uma questão de segurança nacional, de estratégia de segurança ligada a esse setor de saúde. Tá? Só que, no resto, a gente não tem visto muita coisa. Tem que pensar que também os setores, porque a gente está pensando, obviamente, muito na indústria, os setores industriais, onde você tem ainda a produção industrial na Europa, onde os países europeus são fortes, mas no caso da Alemanha é paradigmático disso, são setores onde a questão da competitividade em preço não é tão importante. A competitividade, sei lá, da venda de um Airbus não é uma competitividade em termos de preço. Nesse sentido, bom, eu sou crítico, sei que a maior parte de vocês têm, críticos do novo desenvolvimentismo, dessas histórias de taxa de câmbio ótimo. Bom, a Alemanha, o que ela exporta, não é competitivo, não é porque você vai ter um pequeno aumento, porque bom, também o preço da energia, quando você produz material óptico de altíssima, de última geração na Alemanha, vai ser o quê? Vai ser 2 ou 3% máximo do preço final. Então, mesmo se você aumenta o custo energético de 40%, então o impacto quase nulo. Tá? As máquinas, a indústria de máquinas, equipamentos na Itália, de venda de capital na Itália, não é uma competitividade em preço que se coloca. Então, não tenho tanta certeza que o impacto vai ser terrível em termos de competitividade
no caso europeu, porque o que sobra de indústria na Europa não é indústria, vamos dizer, de primeira e segunda geração, assim, pensando nas etapas industriais, né? Não é indústria intensiva em mão de obra, não é indústria onde o peso assim do custo energético vai ser tão elevado, né, na parte energética, não sei. E a gente pode debater sobre isso, mas eu teria mais uma visão menos, vamos dizer, catastrofista, né? Isso houver, né? Tipo, quando você teve a crise de 73, a crise de 73 que levou à relocalização das atividades industriais para a Ásia. É a questão trabalhista, né? A questão do custo trabalhista e da ausência de regra, fato que também lá você tem em geral também hoje um elemento importante, regulamentações ambientais muito mais, vamos dizer, laxistas, né, do que não. Então, sei lá, seria bom. Isso pode ser debatido, obviamente, teria que examinar assim mais detalhadamente para cada tipo de setor industrial, mas o sentimento, pelo menos geral, seria esse. Só um dado interessante, Numa, a importação da China de chips foi 380, em 2020, que eu tenho dados, foram 380 bilhões de dólares. É a maior importação isolada, maior do que energia da China, são chips. Quer dizer, na verdade, aí você tem razão nisso, aí onde o jogo vai entrar vai ser pesado, né? Esses produtos de altíssima tecnologia, esse tipo de coisa. Isso que vai ser uma disputa importante adiante. Eu acho que o Prado tenta. Esse tema é um tema bastante interessante, né? É um tema bastante interessante, tem muita coisa para discutir, né? Você vê que a Argentina dançou, né? Baixa assim no meio dessa. Bicalho, eu ia falar isso no meu destaque final. Para dizer que eu não falei de flores. Eu realmente me dei conta agora, acabei de me lembrar que o meu destaque era Argentina. Isso aqui tem um podcast que eu gosto de futebol, que é o pessoal da Trivela, né? E às vezes aí no final esqueceu algum centro, eu falo assim, Márcio, você tem 2 minutos aí para falar sobre a Argentina. O pessoal sobra o assunto assim. E o Corinthians? Não, fala aí 2 minutos sobre o Corinthians para não falar que a gente não falou, né? Mas quer dizer que a discussão foi boa, né? Pelo menos a gente gostou aqui. E da Argentina, então, em 2 minutos, o problema inflacionário da Argentina precede essa crise, precede a pandemia, tá? É um fenômeno que já vem do final da primeira década dos 2000. E a Argentina tem uma característica que a distingue de outros países, em particular do Brasil, que é uma elevadíssima vulnerabilidade externa. Tá? E que é muito complicada porque deixa, sim, os governos argentinos, aí, independentemente da orientação, tá? Com pouca margem de manobra. Tá? Mas é certo também que o Macri contribuiu para deixar a margem de manobra ainda menor. Valeu, garoto, lá matou no peito. 1 minuto e meio. Ouviu, Numa? Aprende, cara. Mas eu gostei simplesmente do seu precede, Eduardo Bastia. Mas eu gostaria de falar um pouco Mestre da concisão. Né? Seguindo a linha, vou tentar aqui seguir um pouco a linha do Bastia. Eu acho, Numa, que o problema de energia na Europa precede a guerra. Tá certo? Antes da guerra, o mercado de energia já estava muito pressionado na Europa, já você estava criando problemas no mercado de eletricidade, no mercado único europeu de energia, a coisa já estava pegando antes, já estava pegando a combinação de transição energética, mercado de gás aquecido, você já estava tendo uma inflação de energia já em 2021, na retomada, na saída da pandemia, que era uma coisa muito forte. Então, é um problema estrutural. É mais ou menos essa sua linha aí, Bastia, quer dizer, precede a guerra. A guerra só veio esquentar, e não é à toa também que, em função desse problema, que a Alemanha escorregou pelo gás russo, tá certo? E o Numa sabe, pela energia elétrica barata que a França manda, né, daquela energia elétrica daqueles reatores todos já amortizados, que manda para a Europa, e que eu não sei se os franceses pretendem continuar mandando, tá certo?
E aí, só para aqui uma questão... Ainda mais para a Alemanha. Ainda mais para a Alemanha. Aí uma coisa que você lembrou bem foi isso, foi a aposta alemã e a aposta francesa. Na década de 70, os franceses apostaram na crise do petróleo, na crise de energia, no nuclear. E mantiveram essa aposta, mesmo com as reformas liberais, e o que rolou, né, desde os anos 70, os franceses não saíram dessa linha. E qual é a proposta agora? Você tem toda a razão. É 50 bilhões de euros para renovar o parque nuclear e mais 50 bilhões para novos reatores. São 100 bilhões que a EDF quer botar no jogo. 100 bilhões de euros. E você não faz isso com ações na Bolsa. Então, fechar o capital, acabou a brincadeira. Nós vamos resolver esse negócio. A Alemanha não. A Alemanha decretou no governo que você tinha, né, Bastian, verdes e socialistas, decretou a moratória, depois a Merkel suspendeu a moratória, aí depois voltou para a moratória com Fukushima. Cara, o que você queria? Entendeu, Dudu? Tem que ter o gás russo, senão não tem esse jogo, não tem essa brincadeira. Agora, é claro que a Europa tem um problema que é um problema estrutural na área de energia. Complicado. Eu acho que essa que é a questão que é importante. Quer dizer, o gás russo era uma maneira de fazer, os alemães nitidamente, exatamente, era de sair dessa situação e fazer uma transição com o gás russo e com a energia elétrica francesa, entendeu? Então, era uma jogada ali que os alemães tentaram. Esperta, Baixa, não deu certo, mas que desse certo, era bastante esperta. Agora, eu só acho o seguinte, a Europa reclama. Como é que a Europa foi depender tanto dos russos, né? Mas é que eu falei para o meu sobrinho, cara, você depende tanto dos chineses, olha o seu celular, o seu sapato, sua calça, sua camisa, você nunca pensou o quanto que você também depende dos chineses? Quer dizer, aí só para retomar, no final, e já convidando vocês para as considerações finais, que um âncora não é para ficar falando, senão com 5 esse negócio vai ser 5 horas de negócio, é a golinha, né? Que nem no futebol de salão. Goleiro tem que ir para a linha. Então, Baixa, é a questão que você falou, a aposta na globalização. A aposta foi essa. Apostou-se na financiarização, apostou-se na globalização, né, Dudu? Nas cadeias produtivas, global sourcing, pau. E porque isso, né, Dudu? Dava muita grana, gente. Dava muita grana, o que se pedalou no mercado financeiro, o que se pedalou nesse capitalismo nos últimos, né, Numa? Pô, peraí, cara, a galera pedalou muito, ganhou-se muito dinheiro com esse negócio. E deu muito filme do Ken Loach, por outro lado, mas gastou-se muito filme. Peraí, poxa. Mas aí chegou uma hora que não deu mais. Não deu mais. E a conta você paga por quem? Você paga pelos trabalhadores, você paga pelos países mais fracos, você paga justamente para aqueles mais vulneráveis dentro da sociedade, que é o que está pintando, né? Pela enésima vez. A saída da pandemia, a saída da crise de 2008, a saída da guerra é o quê? É ferrar quem está embaixo. Prado, suas considerações finais. Bem, como deu para ver da nossa conversa, nós vivemos num momento de grande incerteza. Então, é muito difícil nessa circunstância. Nós, economistas, muitas vezes fazemos cenários, mas é muito difícil fazer cenários em momento de quebra de séries, de quebra de tendências. Então, a minha percepção é que nós estamos vivendo um daqueles momentos de bifurcação onde muitas coisas distintas podem ocorrer, desde, de alguma maneira, a Europa reencontrando o seu caminho, ou voltando a crescer de maneira mais vigorosa, ou até encontrando imensas dificuldades de fazê-lo. A Rússia, nessa aliança com a China, reencontrando o seu potencial de crescimento na base industrial, fazendo substituição de importações, ou, como alguns analistas europeus falam, sofrendo os efeitos de longo prazo, de médio e longo prazo, das sanções europeias. Os Estados Unidos podem se reforçar numa aliança da NATO
do NATO, onde o papel americano é muito forte, com as consequências disso, ou pode sofrer se o dinamismo chinês de outros países da região efetivamente consolidarem e botarem, que será uma coisa lenta, de qualquer maneira, em disputa o papel de reserva internacional do dólar. Então, nessa circunstância, muitas coisas distintas são possíveis. Então, o que nos resta agora é acompanhar um pouco essa tendência. Nós que estamos aqui desse hemisfério sul, estamos olhando toda essa situação, temos que ver com uma certa cautela o que vai. O que me preocupa, e aí eu vou terminar, Bicalho, chamando a atenção com o Brasil, no meio dessa confusão toda, eu acho que poucas vezes na história do Brasil, do século XX para cá, nós tivemos tão à margem do potencial ou da inserção das tendências mundiais onde nós poderíamos ir. Quer dizer, no momento que você está fechando empresas dando a preço de banana delas sem estratégia nenhuma, nós estamos com ausência de política industrial, nós estamos sem uma clareza quanto à nossa inserção internacional, no momento que, se nós não fizermos isso, independente de onde vá as tendências do mercado internacional, ficaríamos fora do jogo. Alô, Prado. Obrigado. Dudu. Vou ser bem breve mesmo. O que eu posso dizer, pela nossa conversa, pelo menos a minha percepção aqui, é que, na verdade, nós continuamos na profunda, como o Prado alertou, na profunda mudança estrutural, tá? Uma mudança estrutural que significa uma reconfiguração de relações de poder, de relações econômicas, de relações da lógica de capital e trabalho, de um capitalismo em transe ou num capitalismo em transformação, um capitalismo em travessia, a gente não tem a mínima ideia para onde vai. Tá? Então, acho que esse é um pouco da situação e que a gente tem observado nesse momento, e é evidente que isso cria enorme dificuldade e incertezas para olhar cenários e possibilidades para frente. Tá? O que eu acho é que não há ainda nenhum sinal de que há possibilidade de estabilização num período curto de tempo. Aquela minha fala que eu coloquei aqui das encruzilhadas e das dificuldades tem a ver com essa dificuldade de como estabilizar o sistema. Acho que ainda teremos enorme instabilidade. A única coisa que eu posso dizer é que quem está nos assistindo agora é que hoje não teve eu e uma treta, não teve treta eu e o Prado. Então, vocês devem ter ficado tristes porque a gente não rolou a tretinha. A gente faz isso na próxima semana, tá, pessoal? Um abraço. Agora só paz e amor. O que mostra que esse mundo está realmente cheio de incertezas. Está imprevisível. Que todo encontro é possível, né? Que toda tolerância, deixa feito com tolerância, etc. Eu acho que a gente vai ter que organizar isso, né? Na próxima vez, a gente vai brigar para... Assim que ele discutir sobre frações de classe lá na Europa, a gente discute, a gente conversa. O Prado, só para me zoar, porque eu não falei de fração de classe, ele lembra querendo treta. Meu Deus. No último segundo da prorrogação, olha... Isso está parecendo uma mesa. Você vê, pessoal, quem é o perturbado aqui, ó, quem é o perturbado aqui, ó, quem é o perturbado. Meninos, comportem-se. Não, comportem. Baixazinho, você é o mais novo, se comporta. Numa, fala aí se esse negócio não acaba hoje. Vamos lá. Você fica por último, Baixa, dá a palavra final. Pá. Tá, então vou ser breve. É piada. 1h da piada numa, sacanagem. Algum clássico tem que acontecer hoje. Olha, se o Numa for breve, como ele costuma ser breve, vai ter que ter parte 1 e parte 2, Bicalho. Não, eu concordo totalmente com a fala do Luiz Carlos e do Dudu, do Eduardo Costa Pinto. De fato, a gente entrou, e, na verdade, com consequências de elementos estruturais que foram colocados, que foram se colocando e se solidificando nessas últimas 4 décadas, né? A gente entrou, talvez, num momento onde justamente essas tensões, esses conflitos que foram, de uma forma ou outra,
evitados, em parte, ao criar contrafogos, ao criar assim, tentativas assim de, vamos dizer, de desviar, né, desses elementos estruturais. Eu estou pensando, obviamente, na questão distributiva, né, como foi colocado pelos camaradas. Essa é uma questão essencial, como colocou o Dudu, por exemplo, na questão energética, e foi reforçado pelo Bicalho. Quem vai ser mais atingido, ao meu ver, são os trabalhadores mais pobres, mais que representam os estratos mais baixos, né, da escala salarial. E isso vai continuar alimentando, obviamente, tensões crescentes no espaço político. Um espaço político que também tem se reorganizado em vários países, né? O francês, por exemplo, os grandes partidos tradicionais quase que desapareceram, né, em termos de peso nas últimas eleições. Esse fenômeno ligado a outras circunstâncias já tinha acontecido no caso italiano. Aí as reconfigurações também não criaram de novo um espaço organizado e, portanto, assim, a interligação entre os problemas sociais, problemas econômicos, tudo isso vai se misturando de fato para criar uma situação de instabilidade cada vez mais forte. E como um contexto geopolítico não tem se demonstrado, bem pelo contrário, muito apaziguado nos últimos tempos, aí realmente entramos numa era de grandes perturbações, né, que podem levar a grandes mudanças. Isso é difícil saber o que vai acontecer. Fui breve. Ó. Bastianzinho, vai lá, Bastianzinho. Fecha o programa, Baixa. Não, antes... Agora você fala do Fred. Não vou falar. Não, de fato, né, um período daquilo que a gente diria de mais dúvidas do que certezas, né? Acho que é o Dudu que gosta de usar a expressão das placas tectônicas, né, se colidindo, né? Um período de... Me apropriei do Milton Santos, tá, pessoal? Para dar o crédito. Milton. Legal. Conterrâneo seu. Bom, então, quer dizer, reconfigurações no plano geopolítico, né? Tensões crescentes na relação capital-trabalho, né? E muita incerteza em relação para onde que isso vai caminhar. Agora, a última palavra que eu ia falar, já que ao final, né, acabamos nos concentrando muito na discussão, na Europa, né, nessa discussão, ainda que tenhamos tangenciado outras regiões, a Europa ela tem uma crise, a crise europeia, na verdade, além de preceder, ela é mais profunda, né? Quer dizer, existe uma crise de identidade da Europa, do que é, afinal, o projeto europeu, tá? Uma crise que vai mostrando, em diferentes momentos do tempo, né, enfim, é um projeto que vem mostrando a sua fragilidade, né, facetas diferentes da sua fragilidade ao longo do tempo, né? Há 10 anos, a crise mostrava a fragilidade do projeto de unificação monetária, na crise grega, etc., e que é um projeto realmente torto. Não? Isso não cabe aqui discutir agora. Projeto torto do ponto de vista macroeconômico, maneira como foi pensado e como como são geridas as políticas macroeconômicas na Europa, que inclusive obstruem, né, maiores taxas de crescimento e menores taxas de desemprego no bloco. Tá? E agora, uma questão também, um problema da ausência de uma política de segurança, né,
no bloco, né? E, afinal de contas, qual é o posicionamento da Europa, né? É interessante que a região volta a ser geograficamente um flanco importante da economia mundial, tá? Um teatro importante, tá? Mas em que a Europa tem um peso decrescente, né? Que a Europa perde protagonismo. Tá? Acho que seria um pouco isso, essa última ideia que eu queria levantar aqui. Tá bom, valeu, Baixo. Obrigadão. Bom, parabéns pela vitória do Fluminense hoje. O Botafogo perdeu para o Santos. Perdeu, estava perdendo, estava 2-0 quando eu olhei. Então, eu gostaria... 2-0. 2-0 mesmo. Eu queria agradecer aqui o Prado, ao Numa e ao Eduardo Costa Pinto, né? Baixo, por essa nossa conversa aqui de 1h, 1h30, né, que a gente teve. Esse é o programa de número 53. Né? Nós começamos a fazer esse programa em março de 2020, né, Prado? Ali no iniciozinho, fruto de uma discussão que a gente estava tendo, que era justamente a gente gostaria de ter um espaço para discutir o que estava acontecendo nesse mundo contemporâneo, né? Nessa contemporaneidade, o que acontecia no mundo. A gente tinha uma enorme curiosidade sobre isso, mas, acima de tudo, uma enorme vontade de entender, né, Dudu, o que estava acontecendo. Nós somos pesquisadores, na verdade, estamos na universidade, e a gente tem uma curiosidade enorme sobre as coisas, né? Uma vontade de entender essas coisas, e, na medida em que a gente vai avançando, vai passando para as pessoas, né, um pouco dessas coisas que a gente está pensando, está indagando, está se questionando sobre esse mundão de Deus que está acontecendo agora. Então, eu acho que esse programa aqui, gente, é esse esforço, né, Dudu? É a gente tentando refletir sobre as coisas que estão acontecendo e refletir com vocês, com as pessoas que acompanham a gente, que assistem o programa, que assistem esse debate, etc. A gente não tem respostas fechadas, né, Numa? O Numa sempre fala, pelo amor de Deus, não pergunta isso, porque eu não vou saber responder isso. Cara, isso é pergunta que se faz. Mas, enfim, a gente não tem, mas a gente vai dividindo essas reflexões, essas indagações que a gente fazia mais entre a gente, né? No bar, no café, numa mesa, numa sala de aula conjunta, com um número maior de pessoas, né? Esse bate-papo já existia. Já. Né? Exatamente com esses personagens. Isso, exatamente. E eu queria comentar, que é mais, pode parecer estranho, que, na verdade, a partir desse bate-papo, nós criamos uma disciplina na pós-graduação para discutir a economia contemporânea. Acho que isso é importante destacar. A gente começou, depois do Conversas, a gente criou a disciplina na pós-graduação. Aí com peso de leitura, com uma linguagem... Não, claro, Prado, claro. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é o seguinte, o que nós queremos fazer, até comunicar aí, que a nossa ideia é manter esse espaço assim, de conversa leve nos próximos programas. Quer dizer, nós, de alguma maneira, em vez de ter um tema tão fechado, trazer um pouco, como o Bicalho falou um pouco as reflexões, o que está acontecendo nas últimas semanas no mundo e seguir adiante em conjunto com vocês. Tentando, inclusive, encurtar, né, o prazo, né? A gente, às vezes, está fazendo um programa por mês, vamos tentar fazer um programa a cada 15 dias, né? Tentar encurtar um pouquinho, gente. Vocês não se esqueçam que todo mundo aqui dá aula, trabalha, umas coisas, né? E a gente não é brincadeira, a gente grava na madrugada, né? Agora, 00:40 da quinta-feira, no dia 21, né? E que é um espaço que a gente tem, mas que a gente se diverte muito fazendo, e a gente acha que faz uma coisa que é útil para as pessoas, né? Pelo menos que a gente vê pelos comentários que vocês deixam lá no canal, as pessoas, parece que isso é uma coisa importante para as pessoas. As pessoas sentem uma vontade muito grande de discutir, de ter informação, né? Tem uma carência muito grande no país sobre isso, uma enorme curiosidade que não é só nossa, né, Prado? Parece que as pessoas também têm uma enorme curiosidade sobre isso, né? E esse programa só existe porque o Prado encheu o saco da gente para fazer. O Pradinho ficou no pé da gente, vamos fazer. Isso é o Prado lá que
com essa enorme curiosidade que ele tem também, e transmitiu isso para nós. Bom, gente, então, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanham, né, nesse 2 anos e meio, né, esse é o 3º ano de programa, e a gente se encontra daqui a 15 dias, né, vamos se esforçar para daqui a 15 dias, aí a gente fala mais sobre a Argentina, né, Márcio? A gente fala mais sobre a Argentina. Enfim, um grande beijo a vocês todos, a vocês todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu programa, né, de debate, de discussões sobre temas internacionais, que é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Um grande beijo para vocês, vida que segue, e se cuidem, gente. Um abraço.